Oi, pessoal, eu sou a Fernanda do Episódios da Fê e hoje tá começando mais um episódio. Hoje eu vou dar continuidade ao quadro onde revela a realidade de muitas pessoas que têm epilepsia. Quem não tem essa doença pensa que é só uma convulsão que dá uma vez ou outra, mas nem imagina todos os obstáculos diários que nós enfrentamos. Então, antes de você julgar, conheça um pouquinho a nossa realidade. Bora lá? Então, solta a vinheta. Oi, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos novamente aqui no meu canal. Aos novos inscritos, sintam-se vocês também muito bem acolhidos aqui por mim. E se você estiver chegando agora, se gostar do conteúdo, inscreva-se, já deixa o seu like e não se esqueça também de ativar o sininho. Recados básicos, se você quiser aparecer aqui no meu canal, como fazer tudo isso, clica aqui nessezinho que eu te explico tudo. Bora conhecer então um pouco dessa nossa realidade? Eu vou começar esse vídeo refletindo em cima de palavras que eu já ouvi de diferentes áreas profissionais. Do tipo, ai, epilepsia é frescura. Ai, para, epilepsia é tão simples, descomplica um pouco. Você que faz uma tempestade em copo d'água. Pois é, eu já ouvi muito isso. E assim, eu já vou dar um conselho pra vocês. Se vocês ouvirem uma coisa dessa, se você vê que a pessoa tá aberta pra te ouvir, ela tá aberta pra enxergar a nossa realidade, você conscientiza. Agora, não adianta nada você perder o seu tempo tentando fazer a pessoa enxergar algo que ela não quer ver. Então, assim, nem perca tempo, tá? Por que eu tô dizendo tudo isso? Porque nesses comentários aqui, fica super óbvio para você parar e refletir e pensar assim, se a epilepsia fosse uma doença tão simples assim, por que as pessoas têm vergonha de dizer que tem essa doença? Se a epilepsia fosse uma doença tão simples assim, por que as pessoas escondem da sociedade que tem a doença? Não, nunca nem vi. Se a epilepsia fosse tão simples assim, por que o seu empregador não sabe que você tem a doença? Se a epilepsia fosse tão simples assim, por que não, a gente não sabe onde estão os 4 milhões de brasileiros que têm epilepsia? Se a epilepsia fosse tão simples assim, por que as pessoas não sabem ao menos socorrer uma crise convulsiva? Por que um hospital onde eu trabalhei não soube me socorrer? Simplesmente foi lá e injetou remédio direto na minha veia. Ah, pois é. Se fosse tão simples assim, ao ponto da gente voltar de uma crise e não ver que as pessoas estão nos olhando com olhares tão constrangedores. É complicado você ter uma doença onde é difícil ter uma aceitação na própria família. Vocês já pararam para pensar? Tem depoimentos também de inscritos aqui falando sobre isso, inclusive nesse aqui há um trecho. Mas ela não é a única pessoa que fala sobre essa dificuldade de aceitação familiar da doença. É triste, mas é a vida. Você sabe que o pior de tudo ao voltar de uma crise não é você ter que aguentar a sua cabeça explodindo, nem o seu corpo todo dolorido de tanto que você se contorceu de uma crise convulsiva, não. Tem coisa muito pior. É você voltar de uma crise e você ter urinado ou defecado, porque isso pode acontecer. E além disso, é você ter que enfrentar olhares julgadores para você. Acredite. O pior de tudo são esses olhares constrangedores, te julgando por algo que assim, você não tem como controlar, por algo neurológico. E eu sempre vou dizer aqui para vocês, esses olhares após uma crise convulsiva que nós enfrentamos são muito doloridos. Então, se você não tem epilepsia e está assistindo o meu canal, como eu já disse, parabéns. Nunca faça isso. Nunca faça isso, porque machuca muito esses olhares. Olha aqui, ó, mais um comentário em relação à epilepsia e família.
relatando a questão do deboche que as pessoas fazem em relação a essa patologia e que infelizmente isso pode começar até dentro do próprio âmbito familiar. Muito ruim, né? E questionando por que a epilepsia não é aceita na nossa sociedade. Por que uma simples dor de cabeça, às vezes as pessoas fazem um drama e a epilepsia ela não é levada a sério. Eu posso ser bem sincera aqui e dar minha opinião? Sabe por quê? Porque as pessoas com epilepsia não levam a sério a própria doença. A partir do momento que as pessoas que têm epilepsia começarem a falar: eu tenho epilepsia e eu exijo que você me respeite porque eu tenho essa condição, eu acredito sim que essa doença seria levada mais a sério. A epilepsia é uma doença muito estigmatizada. Por quê? Porque ela é pouco conversada, ela é pouco falada. As pessoas pensam que epilepsia é sinônimo de convulsão, né? Por isso que eu já ouvi tantas vezes assim que epilepsia é algo muito simples, que epilepsia é frescura. Mas não é, né? A epilepsia vai muito mais além de uma crise convulsiva e epilepsia não é sinônimo de convulsão, né? Existe a crise focal desperceptiva, que é o meu caso, ou, para ser mais simples, crise de ausência. Existem N tipos de crises, que inclusive muitas pessoas aqui do canal, que inclusive neste comentário aqui, relata e diz: realmente, eu jamais poderia imaginar que isso é uma crise epilética, né? Ela diz assim: eu poderia dizer que você tá aí brisada, ou sei lá o que, mas jamais poderia dizer que faria parte do quadro da epilepsia. Então, assim, enquanto a gente não passar a informação adiante, a coisa não vai expandir nunca, gente. Esse comentário aqui é de uma inscrita super ativa aqui do meu canal e que realmente eu concordo com ela em alguns pontos que ela colocou, que ela trouxe pra gente, a questão da memória, né? O que fazer? Eu vou deixar aqui no izinho, se você tiver mais ou menos por fora, não souber do que eu tô falando. A epilepsia interfere, influencia também na nossa memória. A questão de ser excluído do mercado de trabalho. Nós vamos nos sentir úteis para quê? Eu estudei para poder ser professora, para poder lecionar, para poder ensinar. Mas como? Se empresa nenhuma quer me contratar só porque eu tenho uma doença estigmatizada. E para aquelas pessoas que têm crises convulsivas, como que é o simples fato de sair na rua e comprar um pão e ter medo de ter uma crise convulsiva porque as crises não estão controladas? Não é exagero, gente. Quem tem epilepsia vai me compreender plenamente. Se você, mais uma vez, esse vídeo é para as pessoas de fora. Se você não tem epilepsia e tá achando que eu tô generalizando, assista mais depoimentos de pessoas aqui do meu canal, do quadro Você no Episódios da Fer. Eu vou deixar aqui nessezinho. Aí você vai conhecer um pouco mais dessa realidade e vai ver que eu não tô generalizando em nada. O que fazer se você tem uma filha que não consegue se encaixar no mercado de trabalho e que toma inúmeros tipos de medicamentos, né? Que é nesse caso aqui que eu coloquei pra vocês nesse comentário. E que é o meu caso também, e que acredito que é o caso de muitas pessoas que têm epilepsia. O que fazer nessa situação? Você sabe o que é ouvir piada da sua condição? Cara, não é fácil. Não é fácil. Essa pessoa aqui sabe, né? Eu não ouvi piada diretamente, porque a pessoa não sabia que eu tinha epilepsia, que eu tenho epilepsia. Mas a pessoa fez uma piada do tipo assim: ai, você já tomou seu Gardenal hoje? Pensa como eu fiquei, mas meu sangue subiu. Fiquei tão brava assim, eu nem pensei, eu até me surpreendi com a resposta que eu dei. Eu acho que essa pessoa nunca mais fez essa brincadeira com ninguém. Quando a pessoa fez isso, perguntou pra mim: ai, você já tomou seu Gardenal hoje? Né? E eu fiquei possessa, eu respondi assim: olha, ainda não tomei, eu vou tomar à noite, porque eu tenho epilepsia, qual que é o problema de tomar Gardenal? A pessoa ficou assim, ó, ficou branca, porque, tipo, que azar ela teria de ter feito a brincadeira justamente com uma pessoa que tem a doença, né? A pessoa ficou branca, ficou totalmente sem reação. Acredito que essa pessoa nunca mais fez esse tipo de brincadeira.
E assim, cada um reage de uma maneira. Eu consegui reagir bem, eu acho que eu reagi bem. Eu assim, nossa, que bom que eu dei uma resposta dessa, né? Eu nem pensei. Não pensei, sabe? O sangue subiu e pá, soltei. Mas eu acredito que essa pessoa aprendeu a lição. Mas que não é fácil ouvir esses tipos de piadinhas, como também apelidinhos do tipo treme-treme. Isso eu também nunca ouvi. Isso eu vi aqui nos comentários do canal também. Não é fácil. Enfim, pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, deixem o seu like. Não se esqueçam também de se inscrever aqui no meu canal e também de ativar o sininho. Deixa aqui embaixo nos comentários contando um pouco das suas experiências, frustrações, sentimentos relacionados à epilepsia. Dependendo, poderá ir sim no vídeo da semana que vem. É claro, eu não estarei expondo o nome de ninguém nesses comentários dos vídeos que eu estou colocando. Vocês estão vendo, né? Tá bom? A gente se vê então quinta-feira. Um beijo muito carinhoso a todos. E até lá. Tchau, tchau. Crises convulsivas. Nós enfrentamos Não. Eu vou começar. Gente, essa realidade depois que eu fui excluída. Expondo aqui pra vocês o que mesmo?